relembrando as verdades ouvidas. Está escrito em Hebreus capítulo 2, verso 1. Por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Hebreus capítulo 2, primeira parte, por William Marion Branham. Possa Deus dirigir esta casa, neste tabernáculo nesta manhã. Eu oro para que o Espírito Santo grave isto profundamente em nossos corações. Importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas. Que tipo de pessoas devemos ser? Quando vemos o grande Jeová descer e fazer as coisas que ele faz e vê-las comparadas, escrituras por escrituras, que elas são a verdade. E estamos assentados às vezes como um parasita em um toco, e tão indiferentes. Devemos estar ocupados a cada minuto, tentando levar pessoas a Cristo. Devemos ser rochas vivas. São Mateus capítulo 13, verso 47. Igualmente, o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar. Quero que vocês observem a parábola, né? A parábola, né? Falando sobre o reino dos céus. O reino dos céus. É usado a parábola para que nós possamos entender. É usado um exemplo para entendermos esse reino dos céus, esse reino espiritual. Então disse: igualmente o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar. Uma rede lançada ao mar. E que apanha toda a qualidade de peixes. Estando cheia, a puxam para a praia. E, assentando-se, apanham para os cestos os bons. Os ruins, porém, lançam fora. Assim será na consumação dos séculos. Virão os anjos e separarão os maus de entre os justos, e lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então veja que aqui está falando sobre o reino dos céus é semelhante a essa rede. Então ele dá para nós meditarmos como que é lançada a rede, puxam a rede, apanham para o cesto os bons, os ruins lançam fora. Será assim a consumação dos séculos. Eu quero
falar um pouquinho sobre isso nesta noite, né? Vamos orar. Quantos gostariam de orar nesta hora, né? Amém. Você quer levantar a sua mão, quer agradecer ao Senhor, né? Pai Celestial, em nome do Senhor Jesus Cristo, mais uma vez, Senhor, estamos aqui reunidos, Pai, e agradecemos pelo trabalho, Senhor, que foi desenvolvido por nosso irmão Josnei, que agora estamos orando para que possa levantar outros para desenvolver esse trabalho, Senhor, e que ele continue, Pai, sendo abençoado por tudo o que fez para o reino até aqui. E nós queremos, Pai, também agradecer a estes cooperadores que estão trabalhando, estão aí no campo, estão fazendo a obra, Pai. E queremos também, Senhor, orar neste momento para receber a Tua palavra, a orientação daquilo que temos ouvido agora, Senhor. A leitura de Tua palavra. Queremos, Pai, receber o entendimento através do Teu Espírito, porque é um alimento para as nossas almas, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Podeis assentar, irmãos? Vejam bem, eu estava meditando aqui, né? O profeta falar sobre isso na mensagem Deus guarda a sua palavra. Deus guarda a sua palavra. E eu quero conectar isto, nós vamos conectar isto aqui com aquilo que nós já estamos ouvindo, tem muita coisa. Mas eu citei no culto passado sobre isso. Se os irmãos vão lembrar, eu estava revendo o culto. Eu citei sobre isso, falando que o anticristo enganou a todos que habitam sobre a face da terra, cujos nomes não estavam escritos no livro da vida do Cordeiro desde antes da fundação do mundo. O seu nome foi escrito, então. Agora, você diz, por que pregar o Evangelho então? Por que pregar o Evangelho então? Aí, eu lembro aqui que nós entramos, né, sobre o temor e tremor, operar a sua salvação, e falamos um pouquinho sobre a mensagem, Hebreus, que o profeta disse que se você é um cristão, você pode fazer o que deseja. Lembra disso? Estão recapitulando um pouquinho para entrarmos nisso, aonde eu parei, né? E depois, né, fomos falando sobre a fraqueza, né? Nós não cometemos o pecado, mas temos falhas, fraquezas, né? Mas o cristão não peca. E eu entrei um pouquinho sobre aquilo que a resposta do irmão Brana, aquela pergunta, né, sobre batizar de novo. E aí falamos um pouquinho daquilo que foi muito edificante para nós, né? Sabemos que se temos um obstáculo, nós temos que vencer aquele obstáculo, né? Tirar aquilo, né? E que isso está dentro desta operação, dentro desse trabalho que fazemos. E eu percebi, então, que eu parei aqui. Por que pregar o Evangelho, então? Aí, o profeta cita essa parábola, dizendo, a Bíblia explica isto claramente. Então, por que pregar o Evangelho? Por que pregar o Evangelho? A Bíblia explica o porquê, claramente, citando a parábola, né? A parábola da rede, porque aqui disse, igualmente o reino dos céus é semelhante a uma rede, que é lançada ao mar. A pregação é uma rede que é lançada. Amém? Vocês compreenderam isso? A parábola da rede. Então ele disse, o reino dos céus é como um homem que tomou uma rede e foi para o mar, um lago, e lança a rede no mar.
e a puxa para fora. Isso é pregar o evangelho. Vocês compreenderam? Amém? Isso é o quê? Pregar o evangelho. Aí está um mar inteiro. Aí disse, os Estados Unidos é um lago. Pato Branco é um lago. O mundo é um mar inteiro. Ele disse, os ministros, agora, eu desço até aqui, em Jeffersonville, neste canto do lago, digo, irmão Neville, você está pescando com rede? O que significa rede? A pregação da palavra, a pregação do evangelho. Aí ele disse, eu chego em irmão Neville, está você pescando com rede? O que ele disse? Sim. Está indo bem? Não muito. Bem, vamos. Eu pescarei com você um pouquinho. Eu vou jogar a minha rede. O que é a rede? A pregação. E ele joga a dele. E ele a puxa, pregando. Puxando. Chega um monte de gente e diz, eu quero aceitar ao Senhor Jesus. Vocês entenderam? Ele vai e puxa, né? E puxa a rede, né? Eu prego, o Rosimildo prega, e prega na rádio, né? Esse ajuda aqui, prega ali, aí vem um irmão aqui, um pastor aqui, prega, joga a rede. E vem o quê, irmãos? Ele disse, e vem um monte de gente e diz o quê? Eu quero aceitar ao Senhor Jesus, correto? Olha ao redor, qual é o peixe? Qual deles? Qual deles? Eu não sei. Eu não sei. Vocês estão entendendo o que ele está dizendo, igreja? Diga amém, né? Amém. Qual que é o peixe? Eu não sei. Qual deles? Bem. Eu estou indo lá para a Califórnia. O Senhor me enviou para a Califórnia. Eu vou pescar um pouco ali com o quê? Com a rede. Eu irei ali e lançarei a minha rede assim, né? E a puxarei. 1.500 vêm de uma vez só. Foram todos eles salvos? Não sei. Aí estão eles. Eu levanto a rede. Essa é a rede do Evangelho. Alguns deles, diz a Bíblia, eram todas as classes de coisas que estavam na água. Todos eles respiravam na mesma água. Viviam na mesma água, não está certo? Vê? Ali estão cágados, né? Tartarugas da lama, cobras, sapos, lagartixas, carniceiros, né? E também o quê? O peixe de verdade. Agora, aqueles que eram peixes, quando a rede do Evangelho caiu sobre eles, eram peixes quando eles estavam aonde? No barranco. Aqueles que eram cágados na rede do Evangelho eram cágados na margem. Não vai demorar muito até voltarem para a lama novamente. Aqueles que eram peixe. Aqueles que eram cágado, vão voltar. Como um porco para o seu lamaçal, o cão para o seu vômito. Eles vão embora. Né? Mas, para começar, no princípio, eles eram cágados. Não é a minha obrigação dizer que eles eram cágados. É minha obrigação dizer, esse não é eleito, esse não é eleito. É? Eu não sei. Eu estou apenas fazendo o quê?
jogando a rede, apenas puxando a rede. Mas quando, por último, o peixe sair da água, irmão, é isso que é. O Senhor, Ele mesmo virá, dirá que a obra está feita, após algum tempo a situação mudará. Ele dirá, a obra está realizada e consumada. A hora que o último peixe entrar. Amém? Que é peixe. Tudo acabou. Quando o último fazer o quê? Quando o último sair. E tem havido um punhado de lamaçais, de porcos ao redor e tudo mais. Deus está extraindo aqueles peixes dali. Simplesmente o mais rápido que Ele pode. Pregadores de cada lado, simplesmente sacudindo as redes de um lado para o outro, nós até mesmo embaraçamos a rede uns nos outros. Estamos apenas puxando o mais forte que podemos, pescando com rede. Ela já está quase pronta. Num desses dias, Ele explodirá a velha represa. E toda ela será exterminada. Mas os peixes irão para as boas águas limpas no além, onde eles terão vida eterna para sempre. Amém. Quando o último chegar, que coisa! Como que privilégio é para Deus dizer, você gostaria de ser um peixe? Amém? Você gostaria de ser um peixe em minha mesa? Você gostaria de vir a ser a carne de minha mesa? Que coisa! Claro, com certeza, Senhor. Vê? Mas a natureza deles é de peixe. Vê? Quando você é um cristão, a sua natureza é cristã. Você não precisa dizer... Agora, você não pode fumar. Você não pode beber. Você não pode fazer isso. Você não precisa dizer isso. Eles simplesmente não fazem. De todos os modos. Né? A natureza deles é diferente. O Espírito de Cristo está na pessoa. E Cristo não faz estas coisas. Cristo não faz estas coisas. Vê? Você diz, você tem que amar o Senhor. Você deve ir à igreja. Você não precisa dizer isso para aquelas pessoas. Elas vão de qualquer modo. Amém? Agora, aqui que está operar a salvação, que eu vou entrar um pouquinho nisso aqui. Nós vamos ver isso aqui. Elas irão... O que está escrito lá, igreja? Vocês estão acompanhando? Eu gostei desse aqui. Vamos voltar no 249. Você diz, você tem que amar ao Senhor, você deve ir à igreja. Você não precisa dizer isso para o peixe, precisa? Para o peixe, não. Às vezes precisa dizer para quem, né? Para a cobra, para o sapo, para a tartaruga, né? Fica lá com a tartaruga. Você já viu a tartaruga? Já coloca ela lá na igreja, no assento. Coloca ela lá, daqui a pouco ela está... Daqui a pouco está lá para o mundo novamente. É a natureza. Ele disse, agora, o peixe, eu gostei de dizer que o peixe vai para a mesa do Senhor. Ele não disse isso? Você gostaria de vir a ser carne da minha mesa? Que coisa. Claro, com certeza, Senhor. A natureza deles é diferente. Você não precisa dizer isso para aquelas pessoas. Elas vão de qualquer modo. Agora aqui diz o quê? Elas irão debaixo de chuva. Elas irão. Aí eu fico pensando, às vezes o calor segura alguém, o frio segura, a chuva. Né? Não posso ir. Por que está segurando? Elas passam por cima da morte para fazerem o quê? Para irem à igreja. Para irem aonde? À igreja. Elas passam, vocês estão compreendendo, irmão? Elas passam por cima da morte para irem aonde? À igreja. Lógico. Por quê? Elas a amam. Elas apenas têm que chegar ali
Isso é tudo que há nisso. É a vida deles. Se não o fizerem, eles sentirão como se estivesse perecendo. Claro, sim, Senhor, você apenas tem que chegar ali. E seja quando for, algo está ardendo em seu coração. Não para ir ali discutir agora. Não ir ali para agitar, mas ir ali para orar. Que coisa! E você irá para casa revigorado. Não é esta uma vida maravilhosa? Quantos já tiveram esta experiência? Vejam suas mãos. Ele está pedindo alguma mão que já foi na igreja e saiu revigorado para casa. É ele que está pedindo para nós. Eu levanto as minhas mãos. Graças a Deus. Não precisa pedir para levantar. Deixa eu ver suas mãos. O eleito levanta suas mãos. É como às vezes pedir o amém. Às vezes a gente fica até assim. Mas o eleito, o peixe que foi pego pela rede desse evangelho dos últimos dias agora, porque é como dizer assim, os pescadores, irmãos, foi jogando a rede. Martim Lutero jogou a rede. O Wesley jogou a rede, não foi? Os pentecostais, né? E o sétimo anjo, de Apocalipse 10, na voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, né? Porque na mão de Deus tinha quantas estrelas na mão de Deus? 7. 7 na sua destra. 7 estrelas. Quantas? 7. Eu estava ontem, estou conversando com vocês, irmãos, nessa noite. Presta bem atenção. Estava ontem falando com a irmã Joelma, ontem nós estávamos viajando, e estava falando, escutando a mensagem, a brecha entre as eras e os 7 seres. Aí, conversando com os irmãos ali, né, e falando para eles quantos que conheciam essa mensagem. Olha, muitos não conheciam. E alguns não lembravam, né? Por que o profeta pregou a mensagem? A brecha entre as 7 eras e os 7 seres. Está lá, né, no sermão que ele prega a revelação dos selos. Ele prega primeiro Deus ocultando-se em simplicidade. Escondendo-se e ocultando em simplicidade. Depois ele prega a brecha entre as eras, né, as 7 eras e os selos. Ele prega a brecha. Agora, por que ele prega a brecha? Por que ele prega a brecha? Olha, aí a irmã Joelma perguntou para mim, mas por que a brecha? O que é a brecha? Por que a brecha? Então, aí o profeta ali, ele começa a falar coisas, irmãos, que nós repetimos às vezes. Sabe, irmãos? Coisas que cantamos na letra dos hinos. Repetimos e cantamos, mas como diz o profeta, muitas das vezes aquilo está só onde? No intelecto. Está no intelecto, é intelectual. Por isso que ele diz, é simples. Aí eu falei para ela assim até, né? Eu falei para ela, bem, é simples, ele disse, não precisa, às vezes a irmã, o irmão, às vezes assim, eu não entendo, é simples, você tem que ver o quanto que é simples. É escondido dos sábios e entendido e revelado a quem? E revelado aos pequeninos que aprendem. É escondido dos sábios e entendidos e revelado aos pequeninos que aprendem. É simples. Ali ele começa a mostrar até eu estava escutando, né, e vendo que deu muita polêmica, por causa da descida do anjo forte, sabe? E coisas, né? E o profeta, nesta mensagem aqui, ele começa a mostrar, né, algo. Depois vocês vão ver algo aqui, né? Ele começa a mostrar algo aqui. Quer ver?
ele começa a mostrar aqui, entendeu? Ele começa a mostrar para a igreja aqui sobre, lendo Apocalipse, né? Ele começa a ler Apocalipse, deixa eu ver aqui. E vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Ele está lendo aqui Apocalipse 5, né? Apocalipse 5. Abra a sua Bíblia, Apocalipse 5. Abre um pouquinho ali. Tem o capricho, né, vamos dizer assim. Tem o gosto de abrir a sua Bíblia, Apocalipse capítulo 5. Aqueles que estão ouvindo aí também no campo, né? Abre a sua Bíblia, Apocalipse capítulo 5. Escritura conhecida, irmão, conhecida, assim que nós... Então ele disse assim, ó, olha só. Ele em Apocalipse capítulo 5, ele fala assim, ó, o livro selado com 7 selos. Um livro. Quantos livros são aqui, irmãos? Quantos livros são? Ó, é um livro que está o quê? Selado com 7 selos. É um livro selado com 7 selos. E vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Disse, eu vi um livro selado com 7 selos. E vi um anjo forte bradando com grande voz. Qual que era o brado dele? Quem é digno de abrir o livro e desatar os seus selos? Bem forte bradou assim, quem é digno? Esse foi o brado. Quem é digno? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, podia abrir o livro, nem olhar para ele. Não somente abrir, mas nem olhar para ele. Eu chorava muito, porque ninguém for achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciãos, estava ali e disse para ele assim, não chores. Né? Agora, o que nós precisamos ver? João estava aqui na ilha de Pátimos, estava recebendo essas revelações, certo? Ele estava recebendo, ele disse, João, estava recebendo essas revelações que estava sendo dada, que era a revelação, veja bem, de Jesus Cristo. E ele era ali o escriba. E ele disse, eu vi, agora eu fico pensando, eu vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos, e vi um anjo forte bradando com grande voz, quem é digno? Essa foi, quem é digno? Aí no 4 ele disse, eu chorava muito porque ninguém for achado o quê? Digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. Mas um dos anciãos que estava ali, disse assim, não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá. Ele fala a tribo dele, né? Amém? Não é interessante isso? Ele fala o leão da tribo de Judá. Ele não falou o boi da tribo de Dan. Ele falou o leão da tribo de Judá. E disse, a raiz de Davi, que venceu. Por que ele venceu? Ele venceu para poder abrir o livro. Ele tinha que vencer, porque se ele não vencesse, não podia abrir. Então, ele está dizendo, a voz disse para ele, não, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. E olhei,
E eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos um cordeiro, como havendo sido morto. Então, a voz disse: o leão da tribo de Judá não chore, eis aqui o leão. Quando ele olha, ele vê o quê, irmãos? Ué, ele vê um cordeiro como? Como havendo sido morto. Sabe como havendo sido morto? Todo ensanguentado, um cordeiro todo, era sangue para todo lado, eles como havendo sido morto. E quantos chifres tinha esse cordeiro? 7. É só 7. Vocês entenderam, irmãos? É só 7. É 7 eras. É 7 mensageiros, está vendo? Porque ele disse que tinha 7 chifres e tinha mais o quê? 7 olhos, que são o quê? Que são os 7 Espíritos de Deus enviado a toda a terra. Ele viu este cordeiro como havendo sido morto, com sangue, com 7 chifres. Então, em outras palavras, tinha sangue nesses chifres. Tinha sangue nele. 7 olhos. Aí ele mesmo dá a interpretação aqui. Quem são esses? São os 7 Espíritos de quem? De Deus, enviados a toda a terra. E veio e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono. E havendo tomado o livro, os 4 animais, os 24 anciãos, prostraram-se diante do cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, né? Amém? Graças a Deus, essa oração está lá, ó. Tá bem? Ó, as orações dos santos estão lá, estão guardadas lá. Viu, mãe, viu, pai? Suas orações estão lá, está guardado, está aqui, ó. Estava cheio e cantava um novo cântico. Amém? Então o profeta lê, nessa mensagem a brecha, ele lê essa escritura. Ele lê, mostrando aqui um livro fechado e um cordeiro digno. Só o cordeiro era digno de fazer o quê? De abrir. Amém? Aí depois ele disse: agora eu vou ler. Ele disse: eu vou ler Apocalipse, capítulo 10, verso 1. Aí lá do 5, ele vai lá em Apocalipse 10, verso 1. Ele vai lá. Às vezes é bom você ir lá para você anotar. Aí ele vai lá no Apocalipse 10, verso 1. Aí o que ele vê ali? E vi outro anjo forte, que descia do céu, vestido de uma nuvem, e por cima da sua cabeça estava o arco celeste, e o seu rosto era como o sol, e os seus pés como colunas de fogo. E tinha na sua mão um livrinho fechado. Não está escrito fechado aí? Um livrinho o quê? Aberto. Lá no 5 o livro estava o quê? Tá, no 10 aqui está o quê? Aberto. Ele desce com o livro aberto. Quem que está descendo aqui, será, com o livro aberto? Quem que é digno de abrir o livro? O cordeiro é digno. Não é o William Brana. Vocês entenderam? É o cordeiro. Ele que estava todo ensanguentado. Amém. Amém. Aí ele disse que ele desce com esse livrinho aberto e coloca o seu pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra e clama com grande voz. O que ele clama? Como quando ruge um leão. E havendo clamado,
Ele dá um rugido, como o quê? Um cordeiro ou como um leão? Tá, como um leão. É um cordeiro, e quando fala é o quê? É um leão. Quando ele ruge, quantas vozes saem? 7. Os 7 trovões emitiram as suas vozes. Uou, que coisa, irmão. E quando os 7 trovões acabaram de emitir as suas vozes, eu ia escrever. Ele ia escrever ou não? Ele entendeu ou não? Ele entendeu o que os trovões falaram? Porque ele disse, quando ele acabou de emitir as suas vozes, eu ia escrever. Tudo que estava aberto ali, que o cordeiro abriu. Porque ele desceu com o livro aberto. E ele clamou com grande voz, como quando ruge um leão, porque ele é o leão da tribo de Judá. E havendo clamado, os 7 trovões emitiram as suas vozes. E quando os 7 trovões acabaram de emitir as suas vozes, o que João ia fazer, irmãos? Ele pegou a caneta e ele ia fazer o quê? Escrever. Quando ele ia escrever, ele ouviu outra voz do céu, que fez o quê? Não, sela. Ao selo. Sela o que os 7 trovões emitiram e não escreva. E não escreva. E o anjo que vinha estar sobre o mar e sobre a terra, quem que era esse anjo, né? Que estava sobre o mar e sobre a terra, descendo com o livro aberto. Quem era esse anjo, né? O Cordeiro. Cristo. O que ele falou, irmãos? Ele levantou a sua mão ao céu e disse o quê? E jurou por aquele que vive para todo sempre, o qual criou o céu e a terra e o que nele há. E a terra, o qual criou o céu e o que nele há, a terra e o que nela há, o mar e o que nele há, que não haveria mais demora. Ele disse agora, não vai haver mais demora. Mas ele diz, mas nos dias da voz de quem? Do 7º anjo. Quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas seus servos. Disse, mas, João, pode ficar tranquilo. Sela e não escreva, porque isso é para o 7º mensageiro. Amém? Porque ele disse, não haverá mais demora. Isso é para acontecer, era para acontecer, como já aconteceu. Esse episódio aqui já aconteceu. Nós estamos vivendo dentro destas escrituras aqui. Amém? Porque o segredo de Deus tem sido revelado aos seus filhos. Amém? E a voz que eu, do céu, tinha ouvido, tornou a falar comigo. Como diz o hino, a voz tornou-me a falar. Não é? Não tem um hino aqui assim? Não escreva, João, né? Ó. A voz tornou a falar comigo. E disse o quê? Vai, agora aqui, vai e toma o livrinho aberto de quem? Da mão de quem? Do anjo que está onde? Em pé sobre o mar? Tá. Então vocês estão entendendo, irmãos? Vocês estão vendo que aqui nós encontramos João viu esse anjo forte descer do céu. Ele ouviu a voz, né?
dos 7 trovões, mas a outra voz disse para ele: sela o que os 7 trovões falaram e não escreva. E disse: por quê? Por quê? Porque na voz do 7º anjo é que isso será revelado. Amém? É que os selos serão revelados. Aí, a voz tornou a falar com João de novo. Mas já falou assim: agora, João, toma o livro fechado da mão do anjo. Assim? Está escrito assim, igreja. Toma o livro o quê? E toma o livro aberto da mão do anjo. Toma o livro aberto da mão do anjo. Por isso que nós não estamos se alimentando de um homem. Amém? Nós estamos alimentando de quem que o profeta disse? Do infalível corpo, palavra do Filho do Homem. É aí? Amém? Irmãos, não tem lugar aqui, irmãos, para adorarmos, né, o 7º anjo. Vocês estão entendendo? A Bíblia não dá lugar aqui, porque nós vemos que o 7º anjo foi comissionado como uma voz para apresentar algo a alguém. Assim como João Batista disse: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Vocês entendem, irmãos? Amém? Tá. Era para João pegar o livrinho aberto da mão do anjo que estava em pé sobre o mar e sobre a terra, e fui ao anjo, dizendo: dá-me o livrinho. E ele disse-me: tome-o e faça o quê? E come-o. E ele fará amargo no teu ventre, mas na tua boca será doce como mel. Eu tomei o livrinho da mão do anjo e comi-o. Na minha boca era doce como mel. E havendo-o comido, o meu ventre ficou amargo. E ele disse-me: importa que profetize outra vez a muitos povos, nações e línguas e reis. Amém? Tá. Essa escritura é citada pelo profeta na mensagem A Brecha entre as 7 eras da igreja e os 7 selos. Aí ele vem, irmãos, e mostra algo aqui que eu quero colocar antes de continuarmos. Simples, como eu disse. Ele começa a mostrar para nós aqui assim. Agora veja. O mistério desse livro de 7 selos será revelado ao toque da mensagem do anjo da 7ª igreja. Estão vendo? Nós estamos vendo. O 7º anjo começa a tocar. E aí estão as mensagens escritas. Aí, e temos isto em fita e em forma de livros. Agora, ao começar o toque da mensagem, o mistério de Deus se cumpriria. Veja, nesse tempo. Agora, vamos notar, o livro do mistério de Deus não é revelado até a mensagem do 7º anjo ser tocada. O que ele está mostrando para nós? Exatamente nesta mensagem, a brecha entre as 7 eras da igreja e os 7 selos. Ele está exatamente mostrando que estamos na última era. Ele está mostrando que estamos aonde, irmãos? Na última era. Ele está dizendo, irmãos, às vezes as pessoas não param para pensar isto. É um intelecto, mas quando você começa a parar e pensar, estamos na última era. Cantamos, fazemos poemas, hinos.
Mas estamos na última era, não tem outra era. Estamos no fim de todas as coisas. Chegou o fim. Porque quando esse anjo forte desce, o que ele fala? E o tempo não será mais. Exatamente nesse tempo, ele disse que estaria acontecendo a revelação destes selos. Irmãos, olha que glorioso é saber que nós fomos chamados para esse tempo. Que nós somos chamados para esta hora. Estamos no fim. Amém? Agora, eu não vou ler tudo isso aqui, sabe, igreja? Só estou colocando isso aqui de uma forma que me agradou muito ouvir. Me agradou muito ouvir isto de novo. Entender o porquê que o profeta estava mostrando a última era. Porque é entre as eras e os selos. Por quê? As pessoas não entendem. Mas exatamente nesse tempo é que haveria na terra uma rede jogada. Por isso que eu conectei aqui. É como dizer, essa rede que foi jogada, porque ele disse assim, Mondeville, está pescando aí? Tô. Está pegando? Não muito, então eu vou jogar a minha rede. Não foi isso que ele falou? Vou jogar a minha rede. Qual que era a rede dele? Aí começou a jogar a rede dele. Está entendendo? Mas ele fala na mensagem, né, sobre umas truta arco-íris, né? Amém? Os eleitos, truta arco-íris. Então nós vemos, irmãos, eu gostaria de entrar nisso aqui agora, com algo aqui, falando um pouquinho na mensagem, ouvindo, reconhecendo e agindo. Ouvindo, reconhecendo e agindo. Quando o profeta disse assim, primeiro, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, então o crente a ouve, a reconhece e age sobre ela. O homem carnal a ouvirá, veja bem, a ouvirá o som dela. Mas ouvir significa entender. Olhar para. É olhar para algo. Porém, ver isto é entender. Olhar é olhar para algo, mas ver é entender isto. Aquele que não nascer de novo não pode ver ou entender o reino de Deus. Agora, aqui vem Israel subindo com a promessa de Deus que rumava para a terra prometida. Não infiéis, mas crentes. Crentes no mesmo Deus que Israel tinha. Saíram para tentar amaldiçoar seu irmão, porque ele disse que seu irmão seguramente era injusto porque tinha feito uma porção de coisas que eram más. Porém, veja, ele falhou em ver a eleição. A mesma coisa com Esaú e Jacó. Esse é o assunto que nós vamos entrar. Esaú e Jacó. E quero que os irmãos estejam em mente. Vocês não estão em mente. A mensagem, a brecha, a revelação desses selos, o porquê foram abertos, o porquê que o Cordeiro abriu, dentro da última era da igreja. E nós vamos falar sobre Esaú e Jacó, dentro desse, irmãos, dentro desse entendimento da palavra revelada, aberta através de um mensageiro.
porque os selos foram abertos. E nós vamos comer este livro. Amém? Vocês estão entendendo? Vamos comer este livro. Porque ao comer este livro, nós vamos entrar exatamente no espírito de profecia. Nós vamos entrar exatamente nisso. Comer este livro. E nós vamos ver aqui, eu quero que os irmãos observem, um detalhe. Como que Jacó, sendo esse peixe, e Esaú não era o peixe. Jacó era o peixe. E nós vamos vendo como que, irmãos, Jacó operou isso em sua vida, conforme isso foi sendo revelado para ele. Conforme ele foi se identificando dentro desse quadro. Então, eu quero depois tomar isto com a igreja. Eu não quero tomar muito tempo. Eu sinto em parar aqui e deixar que vocês meditem nisto. Nós tivemos hoje algumas coisas que falamos, né, que precisamos falar daquilo sobre os diáconos. E eu precisei, então, cortar um pouquinho a minha mensagem, abreviar um pouquinho para deixar isto. E se fazer entendido nas coisas que vai se desenvolvendo na igreja. Então, eu quero deixar esta parte aqui como uma base para a continuação dos próximos cultos, e que nós possamos entender como Deus está tratando conosco nesta última era da igreja. Amém? Última era da igreja. As coisas que estão presentes. A mensagem que está sendo falada. Por exemplo, quando o profeta fala que a igreja, eu creio que a igreja está começando a ouvir a mensagem e começa a entender. Ele disse, nós temos de amadurecer. Nossa fé não está madura. Intelectualmente, nós estamos ouvindo a mensagem que Deus nos deu. Então, intelectualmente, nós estamos ouvindo. Mas quando você começa a olhar estas coisas e ver quem, irmãos, está conosco, quem nós somos, comendo o livro, alimentando-se disso, vocês vão ver como as coisas começam a mudar na sua vida. O posicionamento, sabe? Essa estatura do varão perfeito começa a crescer em você, você começa a operar isso. Por isso que eu tinha o desejo de entrar em Jacó um pouquinho, vou entrar nos próximos cultos. E vamos ver que quando começamos a falar que, assim como, por exemplo, irmãos, João não pôde escrever a revelação, o mistério dos 7 selos, daqueles 7 selos que selava quem? O livro. 7 selos que selavam o livro. Ele não pôde. Aí nós vamos ver que ele deixou isto em mistérios, né, na vida de cada personagem na Bíblia. Nós vamos ver que na vida de Adão e Eva, quando estavam lá no Jardim do Éden, lá tinha o mistério. Lá estavam os selos, né? Vocês estão entendendo? Os selos selados ali, né? Em forma do quê, irmãos? Em forma de tipos e sombras. Tipos e sombras. Aqueles personagens, o que eles estavam fazendo, irmão, presta atenção, o que eles estavam fazendo algo, né, inconscientemente,
Porque o Espírito Santo estava movendo e ele estava escondendo o seu mistério. Escondendo o plano da salvação. O plano de redenção. O que ele estava prestes a fazer, cada passo que ele estava dando, ele deixava algo escondido e eles não podiam compreender aquilo. Na vida de Abraão, na vida de Jacó, na vida de Esther, na vida de Ruth. Esses dias eu estava meditando em algo e vendo, irmãos meus, quantas vezes, olha que coisa, quando você vê isso aqui, que isso se abre assim, eu estava meditando, quantas vezes Esther tocou no cetro? Quem sabe? Hã? Não, levante a mão quem sabe, vamos ver. Diga bem alto, quantas vezes? Uma ou duas? Uma ou duas? E agora? Olha lá a vida de Esther. Quanta? Opa, saiu duas ali? Duas vezes? Para mim era uma? Agora já tem duas? Uma vez, ela tocou no cetro para quê? Para salvar a vida dela. Se você olhar depois, ela teve que entrar de novo e tocar no cetro para salvar o povo dela. Vocês prestaram atenção nisso já alguma vez ou não? Que ali está Apocalipse 10? São coisas que vai abrindo. Agora, isso está dentro da mensagem que eu estou falando. Vamos preparar as nossas lâmpadas. Amém? Em qual era nós estamos? A última. Quantos mensageiros tem sobre o cordeiro? Quantos mensageiros tem? 7. Não tem mais, né, irmãos? 7. 7 olhos. 7 Espíritos de Deus. Tem mais? Não tem mais. Em toda a Bíblia. 7, 7 e 7. Eles, na voz do 7 mensageiro, ia fazer o quê? Concluir tudo. Então nós estamos exatamente vivendo nesse tempo. Aí, quando nós começamos a meditar nisso, irmãos, é hora de nós pararmos um pouquinho e vermos, né? O tempo passa, e vermos. Aí você para, mas pastor, parece que... E vemos, e vemos, e vemos, e vemos algo. O profeta fala que Moisés, ele fala que Moisés, ele sabia que ele tinha nascido um libertador. A mãe dele falou para ele. Ele cresceu. Mas vocês observem que ele, irmãos, começou a ver e operar aquilo na vida dele de forma interessante lá em Hebreus, capítulo 11. Essas coisas nós vamos ver no próximo culto. Se Deus permitir. Porque eu tinha esses dias pensado nisso, me veio ao coração o porquê pregar estas coisas, sabe? Sempre eu tenho me interrogado. Aí me veio isto. Por que, o profeta disse, por que pregar o evangelho então? Por que pregar o evangelho então? Disse, porque a parábola é uma rede, né?
Vocês estão entendendo? Tem um peixe que tem que ser tirado. Tem que pregar o evangelho. Eu disse, essas coisas que estão sendo pregadas, elas vão, irmãos, ungir a fé do eleito de Deus. Elas vão ungir a fé do eleito de Deus. A fé do eleito de Deus será ungida com estas coisas. Conforme isso vai se abrindo, isso vai ungindo a sua fé, como mexeu com a vida de Jacó. Eu falei um pouquinho aqui sobre Esther, para vocês verem como estava o mistério ali, mas quando aquilo é revelado através da voz do sétimo anjo, você pode se ver ali, você pode se conectar e se posicionar e pode operar a sua salvação sem dúvida nenhuma, de que você é um eleito e um predestinado de Deus. Amém? Um eleito e um predestinado de Deus. Aí você vai ter força nesse dia mau que estamos vivendo. Você não vai voltar atrás. Você vai seguir até o fim. Porque você é um predestinado e eleito de Deus. Vamos se pôr de pé? Eu não vou estender mais. A nossa oração nesta hora. Pai Celestial, nessa pequena porção da palavra nesta noite, estamos gratos ao Senhor por tudo, Pai, que ouvimos e que temos aprendido. Senhor, aquilo que foi ministrado nessa noite, que Teu Espírito possa vivificar em nossos corações. Que não seja um intelecto, Pai, mas que seja uma fé sobrenatural em nossas almas. A igreja está amadurecendo a cada dia que passa e tem que ficar diante do sol. Por isso, Pai, estas palavras são importantes nesta hora, Senhor. Pois estamos, Pai, aqui na última era da igreja, não tem mais outra era, Senhor. E a hora que nós estamos vivendo é a hora de nos prepararmos, estarmos com as nossas lâmpadas preparadas, Senhor. E aqui estamos vendo os acontecimentos que estão ungindo a nossa fé. Eu oro ao Senhor, Pai, tudo que foi feito nesta noite, Senhor, que a igreja saia fortalecida, alegre e contente. Ouvimos, Senhor, do nosso lugar aqui, da nossa conferência aqui, Senhor, de estarmos em posição, de estarmos ouvindo a palavra e adorando ao Senhor. E nós queremos adorar de todo o nosso coração, Pai, adorar de toda a nossa alma, Senhor, dando louvores a Ti, dando, Pai, aleluias, dando amém, glorificando, Te louvando, Pai, por estarmos aqui neste momento, Senhor, como Tua noiva, Teus eleitos. Ó Pai, é daí que está, Pai, é desta rede, Senhor, que está saindo estes peixes, Senhor. Peixes maravilhosos, Senhor, para a Tua mesa, Pai, para as bodas do Cordeiro, Senhor. E aqui, Pai, nós estamos pregando a Tua palavra nesta noite, Pai, e os eleitos estão vindo, estão ouvindo, Pai, estão se movendo ao redor do mundo, Pai. E nesta pequena mensagem, nesta noite, Senhor, que aquilo que foi, Pai, repartido, que aquilo que foi falado, Senhor, que Teu Espírito Santo possa brilhar nos corações, na alma, e não fique no intelecto, Pai, mas possa descer para uma fé sobrenatural. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Relembrando as verdades ouvidas.